Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Módulo, eu sou da T2 e eu e o Marcelo, a gente faz parte do projeto de monitoria de bioquímica e a gente pensou em fazer para vocês, ao final de cada semana, uma pequena explicação sobre algum assunto relacionado à aula de vocês, colocar também um caso clínico para tornar essa explicação e essa aula mais palpável. Então, vamos começar. Essa semana a gente vai falar sobre solução tampão. E ao final, o Marcelo vai colocar um caso clínico para vocês de alcalose e de acidose respiratória. Então, solução tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que basicamente adiciona resistência a variações de pH em um meio. Então, ela está lá para prevenir que quando a gente adiciona um ácido forte ou uma base forte ou até faça uma diluição nessa solução, o pH se altere drasticamente. Eu coloquei aqui esse gráfico para representar essa diferença. Então, como a gente pode ver, na zona sem tamponamento, que é a zona fora da região rosa, a gente tem uma rápida ascensão de pH conforme a gente realiza uma titulação com OH-, ou seja, uma base forte. Aí, conforme a gente se aproxima da região de tamponamento, o que é muito importante a gente observar é que essa região de tamponamento, ela está relacionada à proximidade entre pH e o pKa da solução. Aqui a gente considera o ácido acético, então a gente considera que o tampão é de um ácido forte, de um ácido fraco e de sua base conjugada. E o pH dessa solução é aproximadamente 4,76. E o gráfico também vai nos mostrar algo que a gente vai discutir depois, relacionado à capacidade tamponante de cada solução, que é a variação de pH, a variação que é a capacidade de tamponamento, ela está altamente relacionada. Um ponto percentual acima e um ponto percentual abaixo da relação entre o pH e o pKa de cada solução. Quanto à constituição de uma solução tampão. Então, a gente vai falar de acidose e alcalose metabólica. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar aqui é um tampão formado por um ácido fraco e a sua base conjugada. A gente vê na constituição a formação dessa base conjugada, que é basicamente a ionização do ácido fraco. Eu coloquei aqui diferentes constituições de uma solução tampão que eu vi em outros livros, em outras literaturas. Mas, basicamente, o que a gente vai trabalhar é ácido fraco e base conjugada. Agora, como uma solução tampão ela vai funcionar? Como a gente pode ver, a formação é uma ionização e é uma reação reversível, uma reação de equilíbrio iônico. Então, uma solução tampão, ela basicamente funciona por equilíbrio iônico, ou seja, pelo deslocamento. O que acontece, então? Ela vai dar resistência à modificação do pH. Por quê? Quando a gente adicionar um ácido forte a essa solução tampão, um ácido forte vai liberar H3O+. Esse H3O+, liberado pelo ácido, ele vai ser consumido pela base e vai ocorrer o deslocamento da reação para o lado do ácido ainda não ionizado. E esse deslocamento produz mais base e sucessivamente. Agora, quando a gente adicionar uma base forte, ou seja, liberar OH- dentro dessa solução, esse OH- ele vai reagir com H3O+, produzido pela ionização desse ácido, vai diminuir a concentração desse H3O-, deslocando a reação
para o lado oposto, também fazendo aumentar a produção, aumentar a ionização do ácido. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês do que acontece com o H2CO3 quando ele quando a ele é adicionado ácido forte ou base forte. O que nos leva à capacidade tamponante de cada solução tampão. Capacidade tamponante, então, vai ser a característica do tampão que define o quão ele pode resistir à adição de hidrônio ou de hidróxido sem mudar significativamente o seu pH. Então, do que essa capacidade tamponante, do que essa resistência depende? Depende basicamente de duas coisas quando a gente considera a reação ácido fraco e base conjugada. Ela vai depender da concentração do tampão, porque quanto mais concentrado esse tampão for, quanto mais base conjugada, quanto mais ácido fraco eu tiver, maior vai ser a minha capacidade de tamponar essa reação. E ela também vai depender da relação entre pH e pKa. Então, gente, falando um pouco de pH. Na questão da solução tampão, esses dois autores, Henderson e Hasselbalch, eles criaram uma equação que vai correlacionar o pH e o pKa dessa solução. E por que isso? Lembrando que o pKa é igual ao menos log do Ka, que é a constante de ionização do ácido. Essa relação ela é estabelecida primordialmente porque uma solução contendo um ácido fraco e a sua base conjugada, o ácido fraco ele não ioniza totalmente. Então a relação é estabelecida para determinar a quantia de ácido que vai ser capaz de formar a base conjugada da solução tampão. Pensando nisso, existem três relações primordiais entre o pH e o pKa que a gente vai discutir agora. Primeiro, a melhor capacidade tamponante de uma solução tampão é quando o pH é igual ao pKa. Por que isso? Se a gente for parar para pensar matematicamente, o pH vai ser igual ao pKa quando o log de HA sobre A for igual a zero. E quando isso vai acontecer? Isso acontece quando eu tenho em uma solução tampão 50% de ácido não dissociado, de ácido não ionizado, e 50% da base conjugada. Tendo essa proporção aí, estando eles divididos igualmente dentro da solução, esse meu tampão ele vai ser capaz de absorver ao mesmo tempo a quantia de ácido forte e de base forte que a ele for adicionado. Então, isso é o melhor funcionamento de um tampão. A segunda característica é a proximidade entre o pH e o pKa. Então, se a melhor capacidade tamponante é quando o pH é igual ao pKa, quanto mais próximo esses dois forem também, essa capacidade continua alta. Só que existe um limite para a capacidade tamponante. E esse limite é o pH pode ser uma unidade maior ou uma unidade menor do que o pKa. Isso, em termos de logaritmo, significa que eu posso ter uma concentração 10 vezes maior. A segunda característica mais importante da relação entre pH e pKa é de que, para que a minha solução tenha uma boa capacidade tamponante, esses dois valores eles devem ser próximos. Só que essa proximidade, ela também vai ter um limite, e esse limite é sendo o pH um ponto maior ou um ponto menor do que o pKa. Como se dá essa relação? Quando eu adiciono ácido forte à minha solução tampão, o pH tende a diminuir, então o pH fica menor que o pKa. E em proporções, o pH
um ponto menor do que o pKa significa que a concentração de ácido não ionizada excede a concentração de base conjugada em 10 vezes. Então, eu tenho 10 vezes mais HA do que A-. Em contrapartida, quando eu adiciono uma base forte à minha solução, o pH tende a aumentar. Então, o pH chega a 1 ponto percentual acima do pKa. Isso significa que a concentração de A- ou da base conjugada, ela excede a concentração de HA, do ácido não ionizado, em 10 vezes. Então, eu tenho 10 vezes mais A- do que AH. E por que eu falo que essa proporção, essa relação, ela é delimitada? Porque a partir do momento que o pH fica, por exemplo, 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo do meu pKa, essa solução tampão, ela não tem função, ela não funciona. Então, se eu tiver 100 vezes mais HA do que A-, a solução tampão, ela não vai funcionar. A última característica importante é quando o pH é menor do que o pKa. Essa característica determina que a minha quantidade de ácido ionizado é menor do que a quantidade de base não conjugada. Então, se o meu pH é menor do que o meu pKa, significa que o meu ácido ionizou menos. Então, eu tenho mais ácido não ionizado, então eu sou capaz de ter uma capacidade mais tamponante desse ácido não ionizado do que a da sua base conjugada. Agora, sobre a parte mais importante para o caso clínico que o Marcelo vai explicar a seguir. O tampão sanguíneo. O tampão sanguíneo é basicamente o tampão de carbonato. Então, quando a gente respira dentro do nosso espaço aeropulmonar, esta CO2. CO2 na sua forma gasosa vai para o nosso sangue. Quando em contato com o sangue, entra em contato com a água e forma H2CO3. Esse ácido H2CO3 é um ácido muito ionizável, muito dissociável. Ele tem uma grande capacidade de dissociação. Então, com a ajuda da enzima anidrase carbônica, esse ácido ele vai ionizar e vai formar H+ e H3CO-. E é basicamente o equilíbrio entre essas duas substâncias que vai formar o nosso tampão sanguíneo e vai auxiliar a manutenção do pH do nosso sangue. E como isso acontece, eu vou deixar para o Marcelo.